Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Multiverso. Essa oficina que a gente vai ter hoje de Introdução à Realidade Aumentada é parte da segunda edição do Festival Multiverso, que é uma realização da Urano Educação e Cultura, com patrocínio do Governo Federal, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Sejam todos bem-vindos. E antes da gente passar a palavra para o André, que vai ministrar a oficina para a gente, eu queria convidar o Carlos Oliveira aqui, que é um dos curadores do Multiverso, para apresentar um pouco o Lab, que nós vamos oferecer na semana que vem, né? O Vamos e o Anastácio vão ministrar juntos um curso de 4 aulas de introdução à programação criativa. E, além disso, tem muitos outros eventos parceiros acontecendo, eventos e iniciativas parceiras que estão acontecendo, para a gente continuar essa conversa depois da atividade de hoje e depois que o Festival Multiverso acabar em 2021. Carlito, se você quiser. Obrigado, Gi. Obrigado pelo espaço aí. Gente, uma honra estar do lado da Gi, do André e de todos vocês, que eu conheço muitos de vocês aqui, então são pessoas que eu admiro bastante e gosto muito de trocar. O Multiverso é um espaço, né, da gente refletir sobre a nossa prática, sobre pessoas que querem entender mais essa prática e entrar nesse mundo. Então, o festival ele é feito com muito carinho para justamente disseminar esse conhecimento. E a gente sabe que esse é um conhecimento que precisa ser disseminado, praticado e elaborado ao longo do ano todo, né? Não é uma coisa que acontece apenas durante o Multiverso, pelo contrário, é uma coisa que a comunidade pratica e cria bastante e compartilha bastante ao longo do ano inteiro. Então, dentre tudo isso que a comunidade faz, a gente está criando também um espaço chamado Encontros Digitais, que eu vou mandar aqui no chat para vocês o URL. É uma comunidade virtual que a gente está construindo essa plataforma, que ela funciona como uma rede social a princípio. Ela tem lá uma página de notícias, artigos, chat, perguntas e respostas. Não é ainda a plataforma que a gente almeja que ela seja, mas é justamente isso que torna ela interessante, porque ela pode ser o que a gente quiser. Então, lá no GitHub, ela está totalmente aberta à colaboração, à sugestão, a pedidos de correção, e principalmente a pessoas dispostas a programar e ajudar a gente a fazer. Por exemplo, eu sou muito grato ao Gui, que está aqui com a gente, o Guilherme Vieira, que é uma pessoa que já fez várias sugestões, elaborou várias questões que estão envolvendo a plataforma e tem me ajudado a refletir sobre isso. Mas com certeza, é um esforço muito maior do que poucas pessoas. Quanto mais gente colaborando para a construção de encontros digitais, melhor a coisa vai ser. Então, essa troca, esse espaço de construção coletiva. E como a Gi falou, tem muita coisa legal para vir, tem o Lab, que eu vou estar junto com o André, fazendo esses 4 dias de imersão, onde a gente vai fazer um resgate histórico da programação criativa, da arte computacional, um dia que a gente vai introduzir uma plataforma de programação criativa, e 2 dias todo orientado para a produção que vocês vão realizar durante esse laboratório, para a gente tentar conseguir tirar daí o máximo de produção que vocês conseguirem, quiserem fazer, para a gente poder se empoderar dessa prática também. Então, é isso, muito obrigado, sejam bem-vindos e boa aula para o André, obrigado, Gi. Olá, olá, boa noite. Agradecido aí pela presença de todos, agradecido também pelo convite do Multiverso, esse festival massa que está chegando na sua segunda edição, levando arte, tecnologia, educação, inovação tecnológica, temas tão necessários aí para a gente seguir caminhando e construindo coisas incríveis aí. Então, eu vou começar a compartilhar aqui a minha tela da minha apresentação. A gente vai falar de realidade aumentada e eu já dei uma visão geral, mas como nem todos estavam aqui presentes ainda, eu vou dar uma passada de novo, e essa visão geral de novo de do que vai ser essa oficina, que é uma introdução à realidade aumentada, que é um campo muito amplo, então a gente vai mostrar ali, dar uma visão geral ali do que é esse universo da realidade aumentada, falando um pouquinho, assim, de uma maneira bem simples do que seria um conceito de realidade aumentada, já que, como a tecnologia é muito nova, ainda não foi traçado um conceito muito bem estruturado dessa tecnologia, ainda esses conceitos ainda vão
acontecendo de acordo com os desdobramentos e usos dela ao longo do tempo, mas eu vou falar também de história, porque aí a gente também tem uma linha, uma trajetória aí de desenvolvimento dessa tecnologia que é muito importante de perceber para a gente também dar passos adiante a partir do que já foi desenvolvido e também entender como é que ao longo da história demandas necessárias vão aparecendo, ficções científicas propõem e como essas coisas, essas dinâmicas de alguma forma vão provocando o desenvolvimento dessa tecnologia. E o próprio desenvolvimento tecnológico em si, né, que proporciona também emergir esse tipo de tecnologia. Assim. Então, eu dou esse apanhado histórico, depois a gente vai também para questões técnicas, assim, que são de hardware e software necessários para a gente poder desenvolver realidade aumentada. Eu vou falar um pouquinho de aplicações da realidade aumentada no cotidiano, seja na educação, na indústria, em games, várias plataformas diferentes, de várias formas diferentes de uso dessa tecnologia. E eu vou mostrar também os 2 projetos que eu fiz recentemente com realidade aumentada, e depois a gente vai para um mão na massa, e aí esse mão na massa eu dou mais instruções. Mas eu já adiantando que o ideal seria até a gente ir acompanhando esse mão na massa, assim, enquanto eu vou fazendo aqui, vocês vão vendo esse passo a passo detalhado, depois essa aula ela vai ser disponibilizada e gravada, e aí vocês podem fazendo com mais calma esse passo a passo e aí também criando com mais tempo a própria realidade aumentada de vocês. Então, eu vou começar por algumas questões conceituais que a gente pode aqui tentar traçar algumas ilustrações assim do que pode ser assim um conceito em vista da realidade aumentada, mas para isso eu criei um paralelo assim no próprio nome da oficina, que é o mirar, né? Que ele de alguma forma cria esse paralelo entre miragem e a realidade aumentada, porque a miragem ela é um fenômeno físico, sim, assim, né? Não é uma alucinação, não é uma coisa que está na nossa mente ali, é visual a ponto de a gente consegue realmente ver a miragem. É um fenômeno físico que ali, por condições ali de temperatura e pressão, enfim, as partículas de ar ficam afastadas por causa do calor, o sol reflete no objeto e bate, você consegue ver aquele objeto refletido parecendo um objeto real no outro ponto. Então, a miragem ela é uma ação física, a gente realmente vê aquela reflexão ali e a gente realmente está, não é uma alucinação, a gente realmente está vendo aquilo ali. Então, a realidade aumentada ela tá mais próximo disso, né? Que a gente realmente vê aquele objeto virtual no mundo real. Então, a nossa percepção ali, ela é ativa ali, né? Daquele objeto, apesar dele não estar presente fisicamente, ele tem uma virtualidade presente ali através de algum dispositivo. E tem um livro muito interessante assim que é A Ilusão Perfeita, do Martin Richardson, que ele fala mais sobre hologramas, né? O livro ele é sobre holografia. Mas aí, na falta de alguns conceitos mais estruturados assim, para a realidade aumentada, a gente pode perceber ali algumas coisas interessantes, como ele aponta a holografia como uma tecnologia visual de ilusão, né? E a realidade aumentada também é muito próximo disso, né? Aquela tecnologia que, de alguma forma, cria uma ilusão visual ali, né? Ela, ela ela cria uma hipermídia no mundo real e que, de alguma forma, a objetividade, ela fica imersa de várias outras significações e camadas, né? Então, o universo objetivo ali de determinada coisa que a gente está vendo, ele vai ganhando camadas virtuais
a partir dessa tecnologia visual de ilusões, né? E, e aí tem uma questão também da percepção visual, que é muito interessante da gente pensar sempre essa impressão visual em que a gente olha para um objeto e a gente consegue, de alguma forma, construir alguma subjetividade sobre aquele objeto, né? A gente faz a leitura daquele objeto e a gente entende aquele objeto. A câmera, ela faz uma visão mais objetiva das coisas. Ela vê ali a coisa, um determinado tipo de coisa, e ali ela só apresenta aquela coisa. À medida que a tecnologia foi avançando, essa visão foi ficando cada vez, apesar de ainda objetiva, foi ganhando cada vez mais significados e possibilidades, né? Então, a câmera, hoje em dia, junto com um algoritmo, junto com um software, ela consegue fazer a leitura daquele ambiente, e aí depois de fazer a leitura daquele ambiente, ele pode perceber, aquele ali é um objeto que eu tenho registrado. Se eu tenho registrado aquele objeto, ele tem um significado por trás que ele pede para que eu apresente determinado tipo de coisa nesse ambiente. Então, pode ser uma informação, pode ser um outro objeto, pode ser diversas coisas do mundo virtual que podem aparecer ali a partir da identificação de que existe um objeto registrado no mundo real. A câmera vai lá, percebe que aquele objeto no mundo real está registrado e coloca uma camada extra nele de informação que ele tem guardada nela. Então, a perspectiva e a percepção visual da câmera passa a ser mais ativa também, né? E aí, se aproximando também do que é a nossa própria percepção visual. Isso vai criando, de alguma forma, vai aproximando cada vez mais os limites entre o real e o virtual, né? Porque eu não vou entrar aqui em questões mais profundas da Gestalt, mas a gente percebe não só partes isoladas do objeto, né, mas a gente compreende, nossa percepção visual compreende a partir de um todo, né, do somatório ali do que a gente vê e que dá a sensação global do que é determinado tipo de coisa, né? Então, quando a nossa percepção visual começa ali a ganhar essas camadas, ela também vai se somando ali de uma forma, criando um limite que fica ainda mais tênue, né? Entre o real e o virtual. Aqui eu coloquei essa imagem do Bauhaus, que é mais para falar que aqui ele apresenta mais extensões do corpo, né? E a gente pode até fazer e pensar a tecnologia, e como ela sempre é pensada também como extensões do corpo, mas a realidade aumentada ela tem uma característica interessante, que ela é uma extensão da própria mente, né? Ela é uma extensão da nossa própria visualização, subjetividade que a gente coloca nas coisas. Então, ela é uma extensão também do que a gente projeta enquanto percepção do mundo à nossa volta também. Aqui essa é uma cena interessante de um filme do Spike Lee, que ele mostra esse uso da realidade aumentada assim, em um headset um filme afrofuturista que ele fez aí. E aí isso é bem interessante que aí eles usam um tipo de suporte para a realidade aumentada, né? Que são esses headsets. E a realidade aumentada é isso, ela é colocar, acrescentar objetos, personagens, informações virtuais no ambiente real. Nessa sobreposição que a realidade aumentada acontece, né? E ela pode acontecer. Eu vou citar aqui duas possibilidades aqui da realidade aumentada acontecer. Existem outras, mas uma é por ser mais popular, assim, e outra é pelo quesito de inovação tecnológica, que é a mais direta, que no caso com o uso de óculos ou de algum headset específico
que propicie que essas camadas sejam aplicadas na nossa visão do mundo real, né? E essa é uma visão direta da realidade aumentada, e tem a visão também indireta da realidade aumentada, que é a mais convencional, através de tablets e também de celulares, enfim, dispositivos móveis. Essa é uma outra forma também da gente perceber a realidade aumentada. Agora eu vou para uma parte mais histórica, que mais uma vez a ficção científica, a arte, né, manifestada através da ficção científica, ela é muito útil para poder pegar a ciência e imaginar as formas de uso dessa ciência no futuro, né? Criar alguma ideia do que pode ser as formas como que essa ciência pode se materializar e se sociabilizar no futuro, né? E a primeira vez que foi percebido mais ou menos o que seria ali, algo que se esbarrasse ali na ideia de realidade aumentada, foi em 1901. O Frank Baum, que é o mesmo escritor do Mágico de Oz, ele escreveu um livro que chama The Magic Key, e nesse livro o personagem ele usa um óculos que tem uma tecnologia que ela mostra, quando ele bota o óculos, mostra o caráter da pessoa escrito através de uma letra na testa dela. Então, se é bom é uma determinada letra, se é cruel uma determinada letra, se é gentil uma outra letra, e o desenrolar da trama acontece um pouco aí. E essa é a primeira vez em que essa tecnologia ela aparece de alguma forma, assim, socialmente. E aí a gente já dá um salto, porque para poder desenvolver esse tipo de coisa é necessário que a tecnologia também avançasse, né? E aí, em 1968, surge esse dispositivo aí, que ele foi apelidado de espada de Damocles, que é do Ivan Sutherland. Ele foi o primeiro headset criado que dava que realmente gerava uma realidade aumentada. Ele foi apelidado ele recebeu esse apelido porque Damocles ele fazia parte da história, fazia parte da corte de Dionísio, e aí o Dionísio, dentro daquelas tretas de corte, né? O Dionísio falou assim: então, Damocles, se você quiser sentar no trono, eu posso deixar você sentar, mas em cima eu vou colocar essa espada pesada aqui, presa num fio de crina de cavalo, porque o dispositivo ele era tão pesado, ele foi apelidado assim, porque o dispositivo era tão pesado, que ele tinha que ficar preso numa estrutura no teto para poder ser usado assim e ligado a computadores superpoderosos. Isso por quê? Porque a realidade aumentada ela precisa de um nível de desenvolvimento muito avançado, um nível de processamento muito avançado, porque é processada uma imagem virtual num vídeo real, frame a frame. E ele é posto frame a frame justamente porque, dependendo do movimento, né, aquela posição da imagem vai mudar, a posição do que está sendo virtualizado vai mudar. Então, é um processamento de imagem de algo virtual, no plano real, feito frame a frame. Imagina a quantidade de processamento necessária para poder fazer uma realidade virtual nessa época em que ainda não tinha nem hardwares nem softwares avançados, né? Porque também os softwares às vezes eles tiram um pouco do peso do hardware também. E aí a gente tem uma outra pessoa que é super importante na cultura digital também no geral, né? Que é o Myron Krieger. Ele criou um laboratório de realidade artificial que chama Videoplace, que criava desenvolvia artes interativas e com ambiente virtual. E é muito interessante porque ele era artista e pesquisador, então ele também fez um livro, lançou um livro que eu acho que foi em 83, não sei o livro que ele lançou, e que é assim
ele tem uma série de metodologias de uso da interatividade, do pensamento sobre a realidade artificial, para além até do próprio desenvolvimento artístico de obras, né? Então, esse fazer ali, ele foi pensando também em metodologias e tudo mais e publicou isso no livro. Ele é super importante aí para não só para a realidade aumentada, mas também para a cultura digital como um todo. Aqui a gente tem o primeiro uso mais acessível da realidade aumentada. Por incrível que pareça, é justamente nessa transmissão e de informação meteorológica de telejornal, né, que a gente vai ter acesso os primeiros desenvolvimentos midiáticos assim, da realidade aumentada, e porque tem essa sobreposição, né, da imagem de satélite com informações do tempo que são sobrepostas e são processadas em tempo real e são transmitidas. Ela foi foi um software super complexo que eles desenvolveram na época, isso em 82, né, mas que tinha essa utilidade. E é interessante perceber que hoje em dia, a gente, pelo menos eu não tive contato com a meteorologia anterior a esse desenvolvimento tecnológico, né? E eu fui vendo imagens assim de como era antes a previsão do tempo, e você vê aquele cartaz pregado assim, você pensa, poxa, como a tecnologia também vai entrando no nosso cotidiano e depois fica uma coisa muito natural, né? Então, a gente tem que, inclusive, ficar atento a essa naturalização assim da tecnologia no nosso cotidiano para ver os caminhos pelos quais a gente também quer seguir avançando e também para poder criar vetores mais equilibrados aí desse avanço. Em 1990, surge a primeira definição mesmo de realidade aumentada, desse termo, realidade aumentada, né? Que foi o Tom Caldwell. Ele era engenheiro da Boeing e ele era pesquisador engenheiro da Boeing. Então, para poder fazer algum dispositivo que os trabalhadores lá pudessem fazer manutenção de máquinas, etc., ele pensou nesse dispositivo que já usava um headset, etc., para poder facilitar ali, instruir numa manutenção específica, num desenvolvimento específico. E essa foi a primeira vez que surge esse termo em si de realidade aumentada. Depois, em 1992, surge o Karma, que já é esse uso da indústria. Ele foi inventado na Universidade de Colômbia, mas ele é esse uso da realidade aumentada na sua esfera industrial, assim, porque como é uma tecnologia muito cara também, precisa daquele investimento financeiro alto, a indústria foi uma das primeiras a investirem assim no mais alto nesse desenvolvimento dessa tecnologia. No caso, desenvolveram o Karma para manutenção de impressoras laser, facilitar a manutenção de impressoras laser. Então, imagina que uma impressora quer expandir para o mundo assim a venda dela de impressoras laser, é difícil a manutenção, não tem mão de obra qualificada em todo lugar para poder fazer um pronto atendimento ali, manutenção daquelas máquinas. Então, eles estavam querendo desenvolver uma tecnologia que facilitasse a manutenção delas e, assim, o escoamento também dessas impressoras laser, né? Acabou ficando mais no campo de prototipagem, porque, enfim, foi necessário realmente que avançasse um pouco mais a tecnologia até a realidade aumentada ficar um pouco mais palpável. E aí, isso em 98, surge o Sport Vision, que também é um software super avançado que criaram também para o esporte, foi para o Super Bowl. Então, muito cheio de recursos financeiros. Então, ela criou um software super sofisticado que colocava marcadores no campo de futebol e aí as várias câmeras ali que estavam acompanhando as imagens dela eram processadas em tempo real
eles colocavam esses marcadores no campo para poder tornar a própria partida mais interessante, mais intuitiva, mais dinâmica, e que era, assim, para a época, várias câmeras, à medida que elas faziam o movimento, a realidade aumentada, acompanhar, fazer esse processamento em tempo real, de várias imagens, várias câmeras, foi um avanço e algo super sofisticado para 98, e hoje em dia já é comum, né? A gente vê em partidas de futebol, em programas de entretenimento, essas realidades aumentadas acontecendo ali, essa inclusão de objetos virtuais em um ambiente real, sendo processado ali em tempo real para a gente em vários programas. Tem também, em 99, tem o Hirokazu Kato, ele criou esse AR Toolkit, que é um SDK, que é um Software Development Kit, de realidade aumentada, para que ele é open source. Então, ele foi a partir dessa tecnologia que chamam de Cybercode, que é uma tecnologia que ela é baseada nos códigos de barra, né? Só que, em vez da leitura ser feita por laser, ela é feita pela câmera mesmo, e a câmera ainda tem ali um software mais aprimorado que ainda consegue fazer a regulação ali do posicionamento da câmera para poder reconhecer esse cybercode independente do ângulo. E esse cybercode, ele é muito usado até hoje, inclusive esse tipo de tecnologia no QR Code, né, que é usado costumeiramente aí, mas isso é bem interessante pela questão dele ser open source, esse AR Toolkit, ele ganhou muita popularidade. Aqui eu vou passar um videozinho rápido, vou tirar o meu fone de ouvido aqui, eu vou passar um videozinho rápido que é o uso na publicidade, provavelmente não um dos primeiros usos, mas eu achei esse vídeo bem interessante, que é daquele carro Mini e o projeto de realidade aumentada que eles desenvolveram em 2008, e esse vídeo ele é interessante para a gente poder, porque ele apresenta várias etapas assim do desenvolvimento de realidade aumentada. Ele é curtinho, acho que 2 minutos e pouquinho. Eu vou passar ele aqui para a gente dar uma olhada nesse vídeo. Eu espero que vocês consigam escutar. Então a gente consegue perceber várias etapas de desenvolvimento que tem o que vai ser usado ali enquanto target para essa realidade aumentada, esse desenvolvimento 3D que vai ser usado para poder aparecer nesse ambiente, e enfim, todas as etapas aí necessárias para chegar na realidade aumentada. E eu vou mostrar também várias formas de encurtar um pouco dessas etapas e a gente poder criar essa realidades aumentadas parecidas com essa. Antes de eu ir para dispositivos, eu fui um pouco negligente aqui nessa linha histórica e me faltou colocar aqui o Spark VR também, enquanto tecnologia que popularizou a realidade aumentada. Eu já vi várias linhas históricas em artigos diferentes
recentes, e elas negligenciam um pouco o Spark VR, porque ele tem, sim, alguns entraves assim, para um desenvolvimento mais amplo da realidade aumentada dentro dessa cultura, porque ele está restrito a determinados tipos de uso, mas eu assumo uma grande importância desse software e do surgimento do Spark VR, do Spark AR, para popularização, e porque muita gente conhece hoje em dia a realidade aumentada através dos filtros, né? E essa popularização é significativa porque a partir dela também que existe uma percepção social mais abrangente dessa tecnologia, e ela também vai ganhando cada vez mais uso e vai surgindo cada vez menos barreiras. E ela também tem um mercado significativo que gira em torno ali muitas vezes da publicidade, né, dos espaços ali que às vezes algumas marcas que estão presentes ali, por exemplo, no Instagram, e que podem precisar de algum serviço, por exemplo, para construir um filtro, para construir engajamento, etc. Então, é uma ferramenta importante que faltou aqui nessa linha histórica, mas eu faço a minha menção aí. Então, bom, vamos indo aos dispositivos usados para poder fazer realidade aumentada. O primeiro são os dispositivos móveis, né, que são os mais populares, assim, e os que a gente tem fácil acesso, né? Então, hoje em dia, poxa, a popularização do smartphone é abrangente, assim. Então, e eles estão relativamente sofisticados, são bem sofisticados, né? Dependendo, claro, ali desse espectro de tecnologia entre os mais avançados e os menos, mas eles já são bem avançados a ponto de criar essas realidades aumentadas e produção e materialização de objetos virtuais em tempo real ali no mundo físico através da tela. Então a tela ela vira meio que uma janela entre você e o mundo e a produção dessa realidade aumentada ali. Temos também os headsets. Aqui no topo esquerdo, a gente já tem a segunda versão do Google Glass, que foi um fiasco a primeira versão, né? A primeira versão do Google Glass teve um entrave de mercado. E é interessante como essas tecnologias, assim, quando elas... como tá cada vez mais exponencial a evolução das tecnologias, quando tem uma tecnologia que tem muito investimento nela, e ela já ela não tem uma aceitação logo de cara, assim, a tendência é fechar as portas, né? Então, o projeto do primeiro Google Glass foi basicamente descontinuado assim que ele inaugurou. Ele já inaugurou fechando as portas, a recepção foi péssima, a publicidade dele também girava em torno da possibilidade de você usar o óculos para poder fotografar, para poder filmar. Isso teve uma recepção péssima do público, assim, em relação à privacidade, né? Porque aquela coisa de a pessoa pensa, então uma pessoa pode me filmar com esse negócio aí? Como é que é isso? E ao mesmo tempo, uma pessoa que possivelmente fosse um comprador, eu também não quero parecer que eu estou aí invadindo a privacidade dos outros, então foi um fiasco logo de cara, assim. E por um detalhe mínimo que teve um outro headset, que ele não está presente aqui, eu não coloquei ele, que ele resolveu esse detalhe mínimo assim do Google Glass e teve uma maior aceitação de mercado, que foi colocar um sinal luminoso de que está gravando, um sinal luminoso de câmera, daqueles vermelhinhos, assim, porque é sinal luminoso, ó, indicando que a pessoa está filmando, que está tirando uma foto, etc. Né? E por esse detalhe eles tiveram uma aceitação melhor no mercado. É curioso, né, que eu lembro que antigamente tinha aqueles momentos assim incríveis, assim visuais. Poxa, queria ter uma câmera no meu olho aqui, numa lente que eu piscasse o olho e fotografasse isso que eu acabei de ver. E isso estava muito naquele êxtase daquele momento ali que a gente imaginava, seria legal isso. Mas quando isso vem para a realidade, assim, né? Quando vem para a realidade de mercado, quando vem para a realidade social,
a gente já via os possíveis entraves, né? Como foi esse caso, por exemplo, da privacidade, que é muito significativo. E aí tem outros também, tem o HoloLens, que está aí à direita, no canto superior direito, com vários sensores também. O mais popular é esse do canto inferior direito, que é o HoloLens é o mais conhecido, o mais popular, que está no canto inferior direito, e no canto superior direito ele é o Magic Leap. E mais o de baixo, que é o HoloLens, ele é da Microsoft, ele é ele está sendo muito usado pela indústria, principalmente, assim, naqueles mesmos motivos que eu mostrei anteriormente, para manutenção, para treinamento, enfim, ele tem alguns usos. Aí a gente também tem projetores, então tem esse projetor que ele foi um projeto colaborativo, que é o Looking Glass, ele, e ele é bem interessante, assim, ele é como se fosse um aparelho holográfico que também projeta esse tipo de realidade aumentada, manuseável. Tem esse projetor aí do lado também, que é o Counter AR, que também são outras possibilidades também de uso. Agora eu vou falar dos SDKs, porque aqui a gente falou dos ambientes assim possíveis, né, para a gente poder assistir ou acompanhar aí uma realidade aumentada, ou visualizar uma realidade aumentada. Aqui eu vou falar sobre os SDKs, que são o Software Development Kit, que são espécie de programas, softwares para poder ajudar a gente a desenvolver determinado tipo de realidade aumentada. São vários pacotes de algoritmos e tudo mais que já estão ali construídos e que facilitam, algoritmos sofisticados que facilitam o desenvolvimento dessas realidades aumentadas. O primeiro é a RTOolKit, que eu já citei anteriormente, que ele foi revolucionário por ele ser open source. Ele ainda existe sobre a alcunha de RTOolKit X, eu acho que é isso, e sob nova direção também. Mas eu coloquei ele aqui para ele ser open source, ele ganhou muita popularidade e ele passou a ser desenvolvido em ambientes JavaScript também, ele é bem interessante. O Buforia, que é o que a gente vai usar hoje na nossa mão na massa, ele também é um software super avançado, ele tem, na verdade, em comparação ao RTOolKit, ele é um software super avançado, ele tem um algoritmo super avançado e ele é fácil de usar. E a simplicidade dele de usar não tira esse potencial abrangente dele. Então, ele é muito utilizado pela comunidade em geral, para projetos assim espetaculares, então, e abre muitas possibilidades para a gente. O ARToolKit também, o ARKit, que ele é do iOS, e ele tem uma tecnologia, assim, que também tem no Buforia, mas ele veio com, a, com, com o uso mais abrangente dessa tecnologia, que é um algoritmo que chama SLAM, que ele é um algoritmo que ele faz uma parametrização do espaço, então você consegue colocar a realidade aumentada nesse espaço sem a necessidade de marcadores. Então, nesse caso, como a gente está vendo aí, que é posicionar, tem aplicativos hoje em dia em que você pode posicionar o móvel na sua sala, ver como é que ele fica, antes de repente fazer uma compra e tudo mais. Então, não tem necessariamente um marcador ali na sua sala indicando o ponto onde deve surgir aquela realidade aumentada. Mas ele consegue, independente de ter o marcador ou não, você posicionando aquele objeto ali virtual, a câmera ela vai recalculando ali aquele espaço, né, e vai mantendo o objeto fixo naquele ponto onde você colocou ele, e isso é obra desse algoritmo que também está presente no R-Core
que esse já é um SDK desenvolvido pelo Google e que é usado em Android, né? Também usa aquela tecnologia, essa tecnologia do Slam, assim como o Vuforia e outros SDKs. Tem vários outros, o Wikitude, tem cada um tem alguns que são melhores para determinado tipo de uso. Eu coloquei esses porque eles são bem abrangentes e eles, para vários usos, eles são muito úteis e poderosos. Aqui eu coloquei um videozinho só para a gente ter uma noção de como esse algoritmo Slam que eu acabei de citar funciona, tá vendo? Ele já vai aplicando em tempo real esses marcadores em vários objetos no espaço. Então, ele facilita ali para a câmera manter as coisas ou identificar as coisas no lugar onde elas estão. Agora eu vou mostrar alguns usos no mercado. Assim, tem vários usos. Eu vou apresentar aqui alguns deles. Esse vídeo, eu acho que ele é de 2017. Ele não é recente, não, mas eu acho muito interessante esse uso que a gente pode colocar como educação, de como a realidade aumentada pode criar essas camadas assim num conteúdo específico, né, tornar ele mais dinâmico, mais interessante, e, e que é um uso que vem sendo feito significativamente, que é o da educação. No próprio Senai, por exemplo, se eu não me engano, eles já estão fazendo uso de realidade aumentada em alguns cursos específicos, assim. Vou passar ali rapidinho, só para a gente ter uma noção. Acho que nem precisa do áudio, não, porque o interessante mesmo é a gente ver aí como é o funcionamento da coisa em si. Moléculas de hidrogênio, sendo visto visualmente, elas animadas, se juntando. Formando aí de água. E toda a parte de marcadores, né, que dá para a gente ver quando ele vai virar ali a coisinha, tem um marcador que surge logo em seguida. Não deu para ter uma ideia. Esse uso na educação. Na indústria, como eu falei anteriormente, está sendo usado cada vez mais também para treinamento, manutenção de máquinas, porque ele dá uma percepção mais elaborada aí de às vezes, cada parte de um determinado tipo de equipamento ali. Então, a pessoa fica menos suscetível a erros na medida que ela for fazendo a manutenção, o treinamento de determinado tipo de equipamento, saber que é exatamente ali que funciona tal coisa e colocar essas camadas de informação ali nesse tipo de universo. Na medicina, aí no canto, na lateral esquerda, eu coloquei o que é esse Benview, que ele usa até um outro tipo de suporte, não é necessariamente o óculos, nem os dispositivos móveis, tablets, celulares, mas ele usa um projetorzinho, né? Provavelmente ele usa um sensor também de, sei lá, temperatura corporal ali, que a gente consegue perceber ali a veia, eu não sei que tipo de sensor que ele usa, mas ele faz a varredura e se torna um pouco mais fácil de achar a veia ali, e é um tipo de realidade aumentada também usado nesse campo. Também tem outros tipos que a gente pode ver aí à direita. Em games, tem esse game aí super legal, recente da Nintendo, o Mario Kart Live. Vou dar o play nele aqui, para vocês perceberem um pouquinho. Já é relativamente bem avançado, já é relativamente avançado. Some racers know the world of kart racing,
inside and out. They know when to drift their cart, when to keep it steady, and when to pick up their pace. And now, the fast and frenetic action of kart racing is about to accelerate onto a brand new course, your own home. Então, o que rola é que esse carrinho, ele está no ambiente real, né? Só que ele tem sensores, tem uma câmera, e ele vai construindo na tela do videogame todo o ambiente virtual daquele cenário de corrida, né? Então, ele vai mapeando ali o ambiente em tempo real, a câmera vai transmitindo em tempo real, e ele vai construindo todas as outras camadas ali do game a partir de realidade aumentada, né? Então, aí está o garoto usando o Mario Kart na sala de casa. A sala de casa é o cenário da corrida, né? Mas tem esses elementos aí, essas camadas aí de animação e de virtualidade que vem junto na visualização do game. Então, é uma total sobreposição aí do real e do mundo físico. Faltou aqui também falar um pouquinho também eu não coloquei aqui um slide sobre isso, mas faltou falar também dos filtros de Instagram, né, que é um uso significativo, assim, super popular, que, como eu disse anteriormente, pode ser usado em publicidade ou para se divertir um bocado. Então, é um uso super legal também, que tem vários outros, vários outros, que à medida que vocês forem tateando esse universo, vocês vão perceber. Eu também, sempre que eu vou falar de tecnologias, de inovação tecnológica, dependendo da tecnologia também, quando eu vou dar de realidade virtual também, eu falo de questões éticas porque, como são tecnologias que elas vão avançando mais rápido do que a gente pode acompanhar os reflexos dela na sociedade, é sempre bom hoje em dia, na medida que a gente vai desenvolvendo e avançando com essas tecnologias, a gente percebendo e considerando questões éticas relativas ao uso dela, né? Justamente para a gente criar aí uma direção interessante para em que lugar a gente quer chegar com essas tecnologias, para que elas podem ser úteis. Então, eu vou passar um outro vídeo aqui, que é rapidinho, vou passar um trechinho dele, que é mais próximo de uma distopia, do que seria uma distopia de um excesso de realidade aumentada. Então, tem uma pessoa que ela está no ônibus, cercada de realidade aumentada, fazendo os joguinhos dela, os games. Aí tirou ali, recebeu a ligação. E já está dentro do ônibus. Esse ônibus também está cercado ali de realidade aumentada por todo lado. Seguro que não há mais trabalho disponível. Eu estudei para ser professora e estou fazendo mercados. E además puedes quedarte con los puntos de fidelización. Eres una noche afortunada. Tienes que confiar en la aplicación. Eu vou avançar um pouquinho também. Então, que ela sai do ônibus, pesquisando, vai. A gente vê uma realidade aí que está realmente bem incrustada de realidade aumentada. Aí, no caso, é a simulação como se a pessoa estivesse com óculos, né? Então, imagina que todo esse espaço aí está cheio de marcadores de realidade aumentada e essa pessoa está vendo virtualizações, né? São tudo virtualizações. Tem uma parte que ela está no mercado, por exemplo, o mercado é todo virtualizado. Tem uma parte interessante aqui,
que dá um bugzinho, olha, começa a dar um bugzinho, e aí tem uma hora que ela fica completamente sem realidade aumentada, e a gente consegue perceber o impacto assim, né, da coisa com e sem. Eu vou chegar nesse trecho. Ela vai reiniciar o sistema, ó. Aqui no sistema. Esse é o que seria o supermercado sem realidade aumentada, né? Então o sistema está ali reiniciando, daqui a pouco vai voltar tudo de novo, já vai voltando aos poucos, aí agora já está a realidade aumentada toda aí. Então é mais para a gente ter uma noção assim dessas questões mais distópicas assim, né? Para a gente pensar também na medida que a gente for desenvolvendo. Como eu disse, muitas vezes às vezes a gente vai desenvolver algo desse tipo e a gente não tem, quando vai iniciar esse desenvolvimento, não tem uma equipe grande, eu também não tenho domínio de das áreas que são necessárias para poder desenvolver realidade aumentada. Uma delas é se você quer um objeto 3D, por exemplo, que o seu target, o seu alvo ali no mundo real, projete um objeto 3D, uma forma, se você não souber modelar, ir atrás desses bancos de 3D gratuitos que tem, alguns, às vezes, dependendo do projeto, tem objetos 3D que você compra por $5, alguma coisa assim, e tem muitos gratuitos que é possível baixar e você aplicar ali aquela realidade aumentada. Eu, particularmente, gosto muito do Sketchfab, encontro muita coisa ali, já usei em projetos, modelos ali, também já modelei 3D para um projeto específico, eu precisei modelar todos os objetos, mas é possível fazer projetos em que você pegue os modelos 3D já construídos, já desenvolvidos, né? Agora eu vou mostrar rapidamente, antes da gente ir para o nosso Mão na Massa, 2 projetinhos aqui autorais. Um deles é esse app, Imagina 2030, que ele foi comissionado por um grupo que chama Imagine, e ele estava fazendo um trabalho justamente com a ONU para poder trazer ao conhecimento geral os 17 Objetivos de Sustentabilidade da ONU para alcançar um desenvolvimento sustentável até 2030. Então, ele tinha uma série de cartazes, e esses cartazes, eles projetavam, eles eram os targets, os alvos dessa realidade aumentada. No aplicativo também tinha outras informações sobre esses ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e informações sobre os cartazes em si, era uma série de cartazes, e cada cartaz tinha a sua realidade aumentada em si. Esse aqui é um projeto que ele foi comissionado pelo Departamento de Artes daqui de Portugal, de realidade aumentada de azulejo. Então, não sei para quem já teve aqui em Lisboa, em Portugal, e conhece, pode estar familiarizado com essa cultura que é secular e azulejos estão estampados por toda parte na arquitetura. Então, quem trafega por aqui pode perceber azulejos em diversos lugares. E o objetivo era justamente como eles são, a primeira percepção é que eles são excelentes marcadores, né? E aí a ideia era justamente ampliar um pouquinho a informação sobre porque cada um desses azulejos tem uma história, tem um período histórico, né? São quase 5 séculos de desenvolvimento do azulejo, então cada um tem ali um período histórico, tem uma estética, ele tem uma localização, que a localização em si tem uma história. Então a ideia era criar um catálogo assim desses azulejos com várias informações sobre eles e também ter uma realidade aumentada ali que proporcionasse uma interatividade quando a pessoa fizesse essa leitura desse tecido urbano, assim, né? E ele tá e a ideia está em crescimento, né? Porque tem uma plataforma também
um site em que a pessoa pode cadastrar azulejos, pode encontrar esses azulejos também. Ele está não só no aplicativo, como também na web. Então, a gente vai para a nossa parte mão na massa, e aí, para a nossa parte mão na massa, o que eu vou sugerir para vocês é que vocês acompanhem essa parte do mão na massa, assim, etapa por etapa, e aí depois, posteriormente, vocês consigam fazer esse passo a passo, porque eles vão disponibilizar o vídeo em alguma plataforma, se não me engano, no YouTube, no canal do YouTube do Multiverso, e aí vocês podem fazer esse passo a passo com mais tempo, vendo um passo, parando, fazendo, modificando também, criando do seu jeito também esse aplicativo de realidade aumentada, né? E eu vou disponibilizar também algumas partes desse aplicativo já pré-moldadas, o que vai facilitar também, o que vai fazer com que vocês não tenham que necessariamente passar por algumas etapas até realmente ir para a realidade aumentada. E esse pacote de arquivos eu vou disponibilizar também, talvez na descrição lá do vídeo do canal, e aí vocês podem acompanhar aqui, que eu vou dar essas explicações detalhadas, e depois fazer o passo a passo e fazer o aplicativo de realidade aumentada de vocês com mais calma. Então, eu vou abrir aqui o software que a gente vai usar, né, que é o Unity, eu já deixei ele aberto. Então, esse é o ambiente de desenvolvimento que a gente vai usar, é um software que chama Unity. Ele, para uso assim, de desenvolvimento, ele é gratuito, então o inconveniente que teriam quando vocês exportarem o aplicativo é que no preload do aplicativo vai aparecer a marca do Unity e depois ela já não aparece mais e você faz o uso do aplicativo. É só naquela tela inicial, assim, que faz aquele fade in, fade out, aparece a marca dele, depois entra no aplicativo e você pode fazer o uso normal dele, mas esse é o aplicativo no seu modelo desenvolvedor, que é gratuito, que dá para, inclusive, subir no Google Play, se for o desejo. Então, a gente tem esse ambiente de desenvolvimento. Eu vou fazer um overview rápido aqui sobre nesse ambiente de desenvolvimento, que aqui é onde está a nossa cena, né? A nossa cena tem uma câmera que já está aqui, tem uma luz direcional que já está aqui na nossa cena. Aqui é a nossa área de projeto, então tem todos os arquivos e coisas que estão referentes ao nosso projeto. E aqui ficam as mesmas pastinhas aqui desse projeto em si, ela também fica aparecendo aqui mais detalhadamente. Essa área aqui à direita, se eu clico na câmera, ela aparece os parâmetros, todos os parâmetros dessa câmera, parâmetros que a gente pode mudar, alterar, e que a gente vai ver a mudança e alteração dos parâmetros agora na medida que a gente for fazendo. Então, eu vou trazer eu criei um template, que é um template de um aplicativo para vocês, e que eu vou disponibilizar depois. Ele está todo empacotadinho, então, quando vocês abrem o programa, é só dar um duplo clique, e eu vou até mostrar aqui para vocês, vão dar um duplo clique nesse arquivinho, nesse arquivo empacotado, e ele já vai importar esse template para vocês, que aí é só vocês modificarem mesmo o fundo, o botão, o texto, e fazer o aplicativo de vocês da maneira que vocês desejarem. Então, eu já vou abrir esse pacote aqui. Aí estão vendo que está importando, só dei um duplo clique no arquivo, não mostrei porque não havia necessidade de abrir lá o Finder para mostrar para vocês, mas vocês vão ver depois o arquivo, ele chama template, então é só dar um duplo clique nele e, como vocês veem, já aparece aqui tudo que vai ser importado, né? Aí está aqui, a gente dá um import. E aí é para a gente concentrar mais na realidade aumentada em si e também para vocês pularem uma etapa significativa, assim, que dá um pouquinho de trabalho. Então, quando a gente importar, a gente vai ter essa pasta aqui, Multiverso App.
Clicando nela, a gente tem essas outras 3 pastas. Uma é scripts, essa pasta você não precisa se preocupar com ela. Ela tem os scripts que proporcionam o funcionamento dos botões, das transições de tela, do template de maneira geral. Então, não precisa se preocupar com isso. Aqui em materiais, a gente vai ter as fontes, que são usadas aí nos textos. A gente tem o layout, que aí são algumas imagens de layout. E, voltando aqui no Multiverso App, a gente tem essa pasta aqui que são o prefab. Aqui a gente tem esse prefab aqui, que é justamente o template que a gente vai usar. Então, a gente pega esse template e arrasta aqui para a nossa cena. Ele, se a gente afastar a câmera aqui, ó, ele já vai estar aqui na nossa cena. Então, já está aqui, presente na cena, o nosso template para uso. Aqui, se a gente abrir nessa setinha aqui, ó, vocês vão ter a tela principal, né? Que é essa tela aqui. Deixa eu colocar aqui o cursor. Então, tem a tela principal, que é essa telinha aqui. Tem a tela About. E tem essa tela aqui, in-game, que a gente vai entrar na realidade aumentada. Então, primeiro aqui, eu vou abrir. Pode ver que tem uma setinha, significa que tem mais coisas dentro. Então, isso aqui são objetos, né? Esses objetos que são objetos que estão aqui e estão sinalizados aqui. Então, por exemplo, no menu, a gente tem aqui o objeto do multiverso, a gente tem o objeto do botão About, a gente tem o objeto do botão Play. E aí, cada um desses objetos, eles têm os parâmetros deles aqui, ó. Vocês podem ver. E, por exemplo, essa imagem aqui, que é textura 5, ela está bem aqui, ó, nos materiais, né? No layout, tá vendo? Textura 5. Deixa eu botar de novo. Play, né, que é textura 5. Textura 5, tá vendo? Se eu pegar aqui o textura 3, por exemplo, e arrastar lá para dentro, ele vira o textura 3. Deixa eu aproximar, tá? Deixa eu botar o textura 5 de novo, vocês verem a modificação. Arrastou ele para dentro, viu? Ele vira textura 5. E é a mesma coisa com outras imagens que vocês podem ir modificando esse template em si. Quando você colocar a imagem no programa, ela não vai aparecer esse maisinho aqui, né? Significa que vocês vão ter que clicar na imagem, e aí vão ter que vir aqui, ó, e selecionar essa opção, Sprite 2D. E aí você coloca em aplicar, e ele vai se transformar nessa imagem com um sinalzinho aqui, que aí ela vai permitir que vocês coloquem ela nesse parâmetro do objeto. Beleza? E a mesma coisa, você colocar dentro do botão Play, tem um textinho aqui, e aí nesse textinho também posso modificar. Bora! Aí, cada uma desses objetos, eles têm os seus parâmetros, e aí a gente pode ir modificando eles aos poucos, né? Então, beleza. Eu dei um overview geral aqui no nosso template. Ele é facinho de ir modificando. Cada tela aqui, como vocês percebem, vai ter ali os seus sub-objetos, os seus parâmetros, etc. Então, temos aqui o nosso template. Aí a gente vai acrescentar agora a nossa realidade aumentada. A gente clica aqui com o botão direito, vai aparecer aqui Vuforia Engine, a gente vai no AR Câmera, clicou aí no AR Câmera, importou. E aí vai ser nessa câmera que a gente vai colocar os targets, todos esses usos que a gente vai fazer. Enquanto importa a câmera, deixa eu ver aqui. Enquanto importa a câmera, eu vou para uma outra parte também que é essencial do desenvolvimento do nosso app, que é o uso do Vuforia. Então, eu vou lá para a internet agora, deixa eu ver uma página web que está aberta aqui. Aí, beleza. Aqui é onde a gente vai usar aquele SDK que eu falei anteriormente. Então, você entrando aqui, eu já tenho uma conta que eu fiz anteriormente,
Então, eu já vou aqui para a área Development, mas é só você fazer um login, é simples, construir um login de senha, é gratuito para uso de desenvolvimento também, ele vai ter algumas limitações, assim, de uso, que eu vou falar a seguir, mas, tipo, para mil celulares, se eu não me engano, então é para usos mais robustos, assim, que ele começa a cobrar. Então, eu vou aqui para a minha área de desenvolvimento. E quando vocês fizerem o cadastro, vocês vão acessar essa área aqui. Então, é essa área que a gente vai colocar os nossos targets para o reconhecimento, para aquele algoritmo reconhecer ele naquele aplicativo, no Unity, aquele software que a gente está desenvolvendo o nosso aplicativo. Então, a primeira etapa é a gente colocar aqui, ó, Get Development Key. Porque aí, quando a gente criar uma chave de desenvolvimento, a gente clicou aqui, eu não vou criar porque eu já criei uma, mas a gente coloca aqui um nome para essa chave, marca aqui, confirma, e a gente cria uma chave, que aí, deixa eu entrar aqui, quando a gente criar a chave, ela vai aparecer exatamente assim, ó. E aí, beleza, criado essa chave, a gente copia ela. Essa aqui é a chave, ó. Esse código aqui é a chave de uso e desenvolvimento do nosso SDK. Então, a gente copia ele, beleza? E aqui a gente vai para o Target Manager. Aqui a gente vai gerenciar os nossos alvos, né? Aqueles alvos que serão usados para poderem ser reconhecidos no mundo real. Então, a gente clica aqui. Esse aqui é o que eu já criei, né? Mas para você criar um target, você clica aqui, ó. ADD Database, aí você vai criar esse database aqui, enfim, coloca o nome que você desejar. Quando clicar em Database, aí você coloca o nome, e aí o tipo de database, no nosso caso, vai ser Device. E o que significa isso? Significa que essa base de dados dos alvos do nosso aplicativo, ele vai estar contido no aplicativo, dentro do aplicativo. Então, esses alvos, o reconhecimento deles, esse algoritmo vai estar presente dentro do nosso aplicativo. Quando é no cloud, é um serviço que é pago. E ele, às vezes, é mais necessário quando o nosso aplicativo tem muitos alvos. Quando tem muitos alvos e tem muitos arquivos, ele pode ficar pesado. E isso falando de muitos mesmo, assim, sei lá, 100, 50. Então, a gente vai usar device, que a princípio a gente não vai usar tantos alvos assim, e ele pode ficar incorporado no celular e é gratuito, né? Então, clica aqui em device, coloca o nome, coloca criar, e ele vai criar um database desse aqui. A gente clicando dentro do database, então a gente tem aqui esse ambiente aqui, né? Depois que a gente criou o database, a gente entrou dentro do database, e a gente tem dois ambientes, dois targets aqui que eu já criei. Você pode adicionar um target clicando aqui. Aí, para poder adicionar um target, no caso desse target, a gente criou uma single image. A gente coloca a imagem em formato JPEG ou PNG, tá vendo? Ele tem que ser no máximo de 2 MB. Aqui a gente coloca o tamanho dele, e aí, dependendo, se, por exemplo, for 20 centímetros, a gente coloca 0.2. E assim por diante, coloca um nome para ele e cria o nosso target. Eu já criei aqui 2 targets para a gente, então não vai ter necessidade. E aí, criado esses targets, a gente tem aqui, eu vou clicar em um deles, que eu coloquei até o Valdemar aqui em um desses targets. Se eu colocar aqui para mostrar Show Features, ele vai mostrar aqui esses pequenos markers aqui que ele vai criando, e ele vai encontrando pontos de alto contraste para aplicar esses marcadores que vai servir para a inteligência artificial identificar, e esse algoritmo identificar a imagem no espaço, né? Aqui, quanto mais estrelas, significa que ele é mais reconhecível, a imagem mais reconhecível. Eu criei esses 2 targetzinhos aqui para a gente, um baseado aqui na imagem, é a imagem, na verdade, da oficina feita pela nossa querida Tainá. Então, dessa ilusão ótica aqui, eu peguei essa imagem para a gente usar como modelo.
Beleza. Aí estamos aqui, a nossa câmera está criada. Eu vou tirar aqui essa main camera, que a gente não precisa mais dela. Passar a câmera aqui para cima. Eita. Beleza. Nossa câmera está aqui em cima. E aqui vocês conseguem ver todos os parâmetros aí da nossa câmera. E aqui a gente vê todos os configurados. E aqui nesses parâmetros da nossa R-câmera, a gente vê aqui Open Vuforia Engine, e a configuração dela não está habilitada. Então a gente precisa habilitar. A gente vai aqui, editar, Project Settings. E aí aqui embaixo em XR Settings, a gente coloca Vuforia. E aí, a partir desse momento, está habilitado o uso do nosso SDK, e se a gente vier para cá, já está aqui, já é possível a gente configurar. Dentro dessa configuração, aquela chave que a gente copiou, se vocês não estão lembrados, eu vou voltar aqui rapidinho. Então, aquela chave que a gente criou aqui, ó, no license, tem aqui a nossa chave, né, foi copiada. Então, é ali que vai essa chave, dentro da configuração do Vuforia, a R-câmera, Open Vuforia, aqui tem o app license. A gente coloca a licença, pronto. A nossa licença já está aí. Aqui eu vou colocar dois targets track. Então, a gente vai fazer dois exemplos aqui rapidinho. E, no geral, está tudo ok aqui. Não precisam mais mudar nada, a gente já tem aí a nossa R-câmera. Agora a gente vai clicando aqui de novo, com o botão direito em cima da nossa R-câmera, a gente vai vir aqui em Vuforia Engine e vai criar um Image Target. Image Target, vai importar ela. Maravilha, entrou aqui a nossa Image Target. E aqui a gente vai ver que tem um database, né? Se a gente for olhar, esse database só tem um modelo aqui padrão e o resto é vazio. Eu vou ir lá agora, que, como eu falei para vocês, a gente fez aquele download database lá no Vuforia, né? E agora eu vou importar ele aqui para a gente, dando duplo clique naquele arquivo. E aqui vocês já percebem que aparece aqui os tags e tudo mais. Eu dou importar. E aqui, quando vocês vierem em database, já aparece aqui, multiverso. E, no caso, o nome que vocês deram para o target de vocês, né? E já tem target aqui, 1 e 2. Eu vou colocar 1 a princípio. Beleza. Temos aqui o nosso primeiro target pronto. Se a gente vier aqui na nossa cena, tá um pouquinho aqui para frente, não dá para ver ele direitinho, mas se eu colocar aqui, ó, o target, ele está aqui embaixo, ó. Vou vir aqui, ele está pequenininho também. Aqui é o scale, tá vendo? Aqui a gente aumentar ele, aí já vai dar para ver. Beleza, então temos aí o nosso target na nossa cena. Que desvio doido. Aí temos aí o nosso target na nossa cena. Agora a gente precisa acrescentar a realidade aumentada que vai aparecer quando esse target for identificado, né? Então, eu separei também uma animação 3D, que, nesse caso, eu vou disponibilizar para vocês também nesse pacote de arquivos para desenvolvimento de nossa realidade aumentada, mas vocês também podem usar a animação que vocês acharem melhor, assim, mais conveniente, procurar naquele banco Sketchfab, o que vocês acharem mais legal, vocês vão lá e baixem, de repente, uma animação 3D. Os arquivos .fbx, .blend, que é do Blender, eles funcionam melhor.
Então, é mais fácil também de usar eles. Então, recomendo o uso dessas extensões de arquivo de animação 3D, se vocês forem na plataforma Sketchfab, por exemplo. Aqui eu vou entrar naquela pastinha nossos materiais, só para criar aqui uma pasta de animações, para a gente colocar nossas animações aqui dentro. Então, eu vou pegar aqui as animações que eu separei e jogar aqui dentro. Então, temos aí as nossas animações. Se eu clicar aqui, a gente vê o parâmetro dessas animações aqui. Então, por exemplo, aqui em Animation, tem todos esses parâmetros, não precisa mexer neles. O único que precisa mexer é aqui, ó, Loop Time. Vamos deixar ele em loop para quando o target reconhecer, quando o target for reconhecido e aplicar a realidade aumentada, ela fica em loop, né? Ela não só execute uma vez e depois pare de executar. Então, deixamos aqui em loop. A gente vem aqui em materiais, porque essas animações 3D, elas têm uma série de materiais embutidas nelas. Se eu der um clique aqui, vocês vão ver que ela tem uma série de materiais. E para a gente incluir esses materiais, eu tenho que colocar aqui em Extract Materials. A gente clica, vai pedir para escolher um lugar para disponibilizar esses materiais. E pronto, já está com os materiais aplicados. Então, a gente já pode pegar essa animação 3D e jogar ela dentro da nossa imagem tátil. Ela vai aparecer aqui dentro. E aqui já está a nossa animação dentro do nosso target, do nosso alvo, que vai estar no mundo real. E aqui, dentro dessa animação, você pode ver que tem esse parâmetro animator aqui, e o controller desse animator, que é o que vai controlar o passo a passo da animação, está vazio. Ele está vazio porque a gente precisa adicionar ele, e ele está dentro aqui desse arquivinho. Se a gente abrir ele aqui, por exemplo, a gente vai ver aqui todos os parâmetros, e aqui embaixo tem esse arquivinho aqui, que se a gente acrescentar ele aqui dentro, ele não foi, peraí. Pronto. Aí aparece aqui o controller, tá vendo? Ele também aparece aqui, ó. Aí ele é adicionado o controller da nossa realidade aumentada, da nossa animação. Então, beleza, ela está aqui já presente no espaço, a gente dá um clique aqui, a gente consegue ver ela. A gente pode diminuir um pouquinho, de repente 0.3. Vou colocar aqui também 0.3. A nossa imagem target. Eu também vou diminuir um pouquinho. Aqui é uma coisa importante também, que a gente tem esse nosso painel do menu, né? E aí dentro desse painel do menu, a gente tem o nosso botão play. Dentro dos parâmetros do nosso botão play, a gente tem esse aqui, o parâmetro do botão onClick, que é para onde essa tela, né, do botão play vai. Então, a gente quer que ela vá para o in-game. Então, a gente vai pegar aqui o in-game, vai colocar aqui dentro. Então, ele vai ir para o in-game quando a gente... Isso já é um script que já está dentro daquele pacote nosso lá, que eu não vou entrar em detalhes, mas ele já está pré-moldado assim para a gente colocar dessa maneira. Então, beleza. Temos a nossa primeira realidade aumentada. Eu vou tirar aqui, vou parar o meu vídeo, porque eu vou precisar da câmera para a gente fazer o nosso primeiro teste aqui. E agora eu vou fazer o nosso primeiro play aqui. Eita. Aí eu dou play aqui em cima. Aí já tem aqui, entramos no nosso aplicativo. E se eu clicar aqui em play, ele vai para o ambiente de realidade aumentada. Olha lá. E o legal é que esse é muito poderoso mesmo, que se você pegar assim, colocar bem na beiradinha, ó, ele ainda reconhece. Ó. Esse algoritmo ele é super poderoso mesmo. Ó, quase nada da imagem ele ainda está reconhecendo. O ângulo dela também, ó.
Se deixar a imagem bem nesse ângulo aqui, ela ainda vai reconhecer a imagem. Então, um software super, super poderoso para poder fazer esse tipo de coisa. Beleza, então eu vou colocar aqui o nosso segundo e último exemplo da nossa realidade aumentada, mostrando como você coloca um vídeo como realidade aumentada, com mais um exemplo também de... Tem vários, dá para colocar texto, dá para colocar várias coisas, mas vamos fazer mais um testezinho com o vídeo. É a mesma maneira, a gente vai incluir aqui na R-Câmera uma imagem, que é uma imagem target, né? Essa imagem target entrou aqui por aqui, mas ela fica aqui dentro. Beleza, está aqui a nossa imagem target. E aí, não. Na verdade, como é vídeo, é o seguinte, aqui dentro da nossa R-Câmera, a gente vai clicar aqui, botão direito, aí vai aqui nos 3D Objects e vai vir em Quads. Aí temos aqui esse objeto. Dentro dos objetos, a gente também pode adicionar propriedades. Então, eu vou adicionar aqui um componente que é uma propriedade desse objeto, já está até aqui selecionado, Video Player, mas tem vários outros. Então, esse objeto que a gente acabou de adicionar, ele agora funciona como um player de vídeo. Aqui os parâmetros são todos ok, a única coisa que a gente tem que colocar aqui é o loop, para ele funcionar em loop. E aqui ele tem um espaço para colocar o videoclipe. Se a gente voltar lá nos nossos materiais, onde tem a nossa animação, a gente vai ver que tem um vídeo aqui. A gente arrasta esse vídeo para aquele parâmetro que está vazio, o videoclipe. Pronto, temos ali o nosso clipe de vídeo anexado. A gente tem que ir no nosso quad aqui também. Peraí. Beleza? Nosso vídeo adicionado. E agora a gente vai adicionar o nosso imagem target, que é o que vai reconhecer. E aí a gente coloca o target 2. Está aqui aquele targetzinho. Ele tem 2, se vocês lembram, que a gente adicionou, o do Valdemar e esse targetzinho. Então, agora é a nossa segunda imagem target, né? É a nossa segunda imagem que vai ser reconhecida no mundo real. A gente vai pegar esse quad e vai colocar aqui dentro da nossa imagem target. Então, quando a imagem target for reconhecida, ela vai dar o play nesse vídeo que a gente acabou de adicionar aqui. Agora dá o play também para a gente fazer o teste. Até se der um erro mesmo nesse posicionamento, é legal para a gente entender que a gente tem que colocar bem posicionadinho, tá vendo? Ó, o tamanho não tá correspondente. Se a gente vier aqui no vídeo, ó, a gente aumentar um pouquinho, talvez para 1. Aí já fica com um tamanhozinho mais correspondente, né? Aí tá aí o nosso objeto mexendo. Claro que o fundo do vídeo é branco e está mais branco o papel aqui que está recebendo um reflexo da luz. E então ele está fazendo esse contraste. Mas, claro que nos nossos experimentos de realidade aumentada a gente vai ver soluções mais criativas, interessantes. Eu gosto muito de usar os objetos 3D porque eles têm essa presença ainda maior do mundo virtual, do mundo físico, mas existem várias possibilidades dependendo delas. Às vezes uma realidade aumentada que vai num livro, por exemplo, alguma coisa assim, que você quer tocar um vídeo, enfim, tem várias possibilidades aí de uso. Eu vou tirar aqui e vou voltar com o vídeo. E agora, para exportar o nosso aplicativo, ele já está pronto aqui, né? Ele já tem todas as áreas, as telas, ele já tem a realidade aumentada funcionando nele. Esse play, a maneira como ele está funcionando dentro desse play, é a maneira como ele vai funcionar no celular. Então, a gente vem aqui em Build Settings. Primeiro, a gente pode vir aqui em Play Settings, para poder colocar algumas definições aqui do nosso... A gente coloca em Android, se a gente quiser para Android, iOS, se a gente quiser para iOS, enfim, existem várias plataformas aqui de exportação, né? Então, botando aqui para Android, por exemplo, aí aparece aqui. Aqui vocês clicam em Suite Platform, que ele vai importar todas as dependências para poder
o aplicativo funcionar em Android. E depois ele vai aparecer, quando vocês fizerem isso, vai sumir esse botão e vai aparecer um botão de Building. Então, aqui a gente tem todas essas configurações, e aqui no Other Settings, a gente pode colocar, por exemplo, um ícone, para o íconezinho que vai aparecer no celular, o nome do nosso app, a versão, aqui embaixo, dentre esses parâmetros aqui, talvez o que seja mais importante de falar agora, como um detalhe importante, é que aqui, como ele está aqui, nesse Target Architectures, ele está projetado para exportar um aplicativo 32 bits. Ele vai funcionar na maioria dos celulares, mas eu acho que desde de 2019, não sei, o Google Play ele só recebe arquivos 64 bits. Então, a maneira de exportar 64 bits é vindo aqui, mono, e colocando esse IL2CPP, e aí vocês vão aparecer que já vai aparecer esse ARM64. Eles vão poder colocar aqui. E aí, colocado todos esses parâmetros direitinho, o resto não precisa mexer nada. Eu não vou clicar agora, não vou conseguir, porque ele exige um pouco de processamento, e como eu já estou compartilhando tela aqui, a gente está fazendo um vídeo ao vivo, é como qualquer outra exportação assim, né? Ele vai exigir um pouco de processamento, eu vou fazer isso agora, mas é tão simples quanto isso. Vamos clicar aqui, Switch Platform, depois Bind and Run. Em caso dele pedir, eu estou com a versão de 2018 do Unity, mas eu acho que as versões mais recentes, eles já vêm com um parâmetro que chama NDK Android, NDK para Android. Caso não venha esse parâmetro de NDK para Android, ou vocês façam uso de uma versão do Unity anterior, como a minha, assim, 2018 3.5, se vocês quiserem acompanhar direitinho de acordo com a minha versão, vocês só vão na internet, dá um Google, NDK Android, para essa versão aqui do Unity, é o NDK Android R16B, baixam isso e aí deixam em alguma pastinha no seu computador, e quando você for construir, ele vai perguntar onde está esse NDK, você vai falar, está nessa pasta, e aí ele segue construindo e monta o aplicativo para vocês. Eu já montei um e já até testei no celular, funcionou direitinho. Eu vou disponibilizar também junto com o restante dos materiais da oficina, esse template que vocês vão poder usar, as animações, mas fica também o convite aí para vocês modificarem esse template, procurarem outros vídeos, animações, fazerem um aplicativo de realidade aumentada aí com a cara de vocês. Então é isso, muito agradecido, espero que vocês tenham gostado. Eu dei essa visão geralzona aí para a gente da realidade aumentada, a gente fez esse experimento, depois vão lá no vídeo que vai ficar disponível, e na descrição desse vídeo vão ficar todos esses pacotes de imagens e de tudo mais para vocês usarem esse template, para vocês usarem e usarem, sintam-se à vontade para poder navegar nesse universo que está só começando.